Seja bem-vindo a mais um CRM, cá estamos para mais uma semana de discussão política, uma análise daquilo que foi esta semana. Aliás, a semana passada não tivemos, portanto, mas as situações não houve muita alteração de uma para outra. Bom, o painel quase completo, falta o Ângelo Santos, Pinto, perdão, eu estou nas trocas aqui. Ângelo Pinto, que deve estar por aí a chegar. Nuno Coelho, António Couto, Rui Faria e Pimenta Dias estão aqui presentes, portanto, e ali na técnica o Almeida. Uma semana que em Gondomar vamos analisar um pouco o que foi a Expo Gondomar e a Ourindústria. Já estamos para mais uma semana. Esta já não sou só eu, também às vezes me acontece. Bom, posso dar uma balia, vamos a isso ver. Bom, Ministério, aqui em Gondomar também, Ministério inspeciona 12 escolas por inflação de notas do secundário e nestas 12 estão incluídas duas, Balbão e São Pedro da Cobra. Portanto, depois também podemos abordar isto se for preciso. Análise só desfecho final sobre a recontagem do tempo de serviço dos professores, que agitou os portugueses com a ameaça, já sabe, de António Costa. Quem ganhou e quem perdeu com esta crise, segundo uma sondagem do SIC e Expresso, Rio foi quem mais perdeu com a crise dos professores, quando todos descem, Costa desce menos, sobem, e quando todos sobem, Rio não sobe. Na crise, o líder do PSD perdeu o apoio até de simpatizantes do partido que concordavam com ele. Portanto, isto é uma sondagem que veio no Expresso desta semana e que eu transcrevi aqui de certa forma. Está um bocado confusa e eu perdi-me aqui um bocado com isto. João Everardo, quantos há em Portugal? É uma análise também que podemos fazer. Eleições europeias, guerra aberta e de acusações entre candidatos e programas da Europa, pouco ou nada se discute. O Nuno Melo teve uma afirmação de um lapso a apontar, enfim, situações que não existiam no tempo do José Sócrates e que, enfim, junta também António Costa. Depois vem pedir desculpa, ou não sei se pede desculpa, penso que até que nem chegou a fazê-lo. Não, já pediu desculpa. Já pediu desculpa. É o que tinha que ser feito. Se tem vergonha na cara, tinha que ser feito. Acordo entre motoristas e patrões, parece-me que também os motoristas de transportes perigosos parece que chegaram a um consenso, o que permite realmente baixar um pouco a tensão. A idade para votar, baixar até aos 16 anos, são de acordo ou não, é uma questão também que podemos abordar. E Passos Coelho reaparece na campanha de Rangel. Bom, são temas que podemos abordar. Eu vou começar hoje aqui por Nuno Coelho. Uma análise, primeiramente a Gondomar, depois a abordagem... Ora bem, eu mais uma vez cumprimento todos os meus colegas de mesa, cumprimento todos os telespectadores e, acima de tudo, sou do facto de retomarmos este painel, este programa, porque... acho que faz bem haver algo em Gondomar que faça mexer, pelo menos, com as paixões ligadas aos partidos, nomeadamente aquilo com que nos cafés e nas ruas vamos sendo confrontados, pelo menos eu vou sendo confrontado, de pessoas que vão vendo este programa, o que é sempre bom, porque tem algum eco na população. Agora, eu acho que eu quero centrar-me muito naquilo que tem acontecido em Gondomar e, nomeadamente, das últimas iniciativas que a Câmara proporcionou aos gondomarenses e também aos forasteiros, que foi o sucesso da Expo Gondomar, foi também o concurso da Miss Gondomar, que já está solidificado e cada vez mais nós encontramos jovens talentosas e também muito, muito bonitas. E quando digo talentosas, são, ao contrário daquele estereótipo das misses que só sabem apelar à paz e ter uma mensagenzinha muito fútil, não. Nós temos visto jovens universitárias, muitas delas, mas com um percurso de vida bastante interessante e que têm associado a isso a sua beleza e a sua jovialidade. Nós, mais uma vez, temos uma gondomarense que eu acho que nos vai dignificar no concurso nacional. E também este certame da Ourindústria, que é algo que a Câmara está sempre disponível para organizar, é algo que não deve sequer ser abandonado, e a Ourindústria é um setor fundamental para Gondomar, como nós sabemos, embora por ver houve uma altura em que ficou um bocadinho esquecido, digamos assim. Isto passa exatamente a mensagem de que, associada ao passado recente também de atividades esportivas,
há atividades lúdicas, há atividades culturais e há iniciativas destas que visam também o envolvimento do tecido empresarial e comercial de Gondomar. Associado a isso, o apelo, digamos assim, a que visitem Gondomar, que eu acho que a mensagem turística que nós temos que passar, e vamos passando e temos passado, felizmente bem, é que Gondomar é um concelho com atratividade e com iniciativas de âmbito distrital e até nacional. Relativamente aos casos já mencionados, casos nacionais, em primeiro lugar quero desejar o rápido restabelecimento ao Santana Lopes por aquele acidente ocorrido, embora eu acho que se calhar tenha havido muito aproveitamento, digamos, de uma notícia dos canais televisivos na ânsia de dar uma notícia que eu acho que infelizmente até deve ser o mais silenciada possível para que as pessoas se estabeleçam na privacidade, e eu acho que isso é que é o fundamental. E quero também aqui dizer que ontem assistiu-se a um debate, finalmente a um debate onde se falou dos temas que dizem respeito às nossas próximas eleições, no próximo domingo, que é os temas europeus. Até hoje tem-se falado muito, ou até ontem falava-se muito de temas nacionais, a chamada nacionalização da política. Até apareceu o diabo em forma de Passos Coelho. E nós ontem assistimos a um debate com alguma elevação e que aí sim focou-se os temas também. Os moderadores assim o indicaram e assim conduziram o debate, e eu acho que isso é que é fundamental para os portugueses estarem bem elucidados, para que saibam que os temas que se passam no Parlamento Europeu são importantíssimos àquilo que são os reflexos depois no dia-a-dia dos próprios portugueses. E quero aqui dizer que há um ganho bastante significativo naquilo que foi um episódio nacional relativo àquela questão dos professores. Eu acho que quem ganhou foi António Costa e toda a linha que o apoia, nomeadamente os partidos que estão em coligação, naquela coligação que suporta este governo, nomeadamente o Partido Socialista, o PCP, o PEV e também o Bloco de Esquerda. Os três últimos porque mantiveram a posição sempre inicial e a coerência, o PS porque conseguiu já um avanço relativamente ao tempo dos professores, e quem aqui perdeu, principalmente em toda a linha, foram os partidos de direita, e aqui destaco o grande perdedor de tudo isto foi o Rui Rio. E perdeu duas vezes. Primeiro porque esteve calado demasiado tempo, e depois porque falou demasiado. Eu acho que os portugueses já entenderam que querem estabilidade no país e que querem líderes que sejam coerentes com aquilo que são as suas atitudes no passado, no presente e que possam vir a ter no futuro. E, portanto, tudo isto, eu acho que aqui o grande perdedor é Rui Rio, até porque dentro do seu próprio partido teve um rol de críticas enorme, e depois teve digamos assim, uma ultrapassagem pela direita da Associação Cristas, que no meio desta confusão toda ainda tirou partido daquilo que era a desgraça do próprio Rui Rio. Portanto, felizmente o país estabilizou, não aconteceu nada de anormal, segue a governação tranquila, e os professores tenham noção de uma coisa, é que este governo o que puder fazer faz por eles, e o que está a fazer paulatinamente para que todos os portugueses sejam tratados de igual forma, que é assim que o merecem. Bom, Faria, vamos à sua análise. Dentro daquilo que eu tinha pedido só para falar do Gondomar, mas o Nuno avançou para outros temas. Fez campanha, fez muito bem. Porque não fazem, não corta a palavra. Eu não venho aqui falar de futebol. Não, exatamente. Eu quero estou a dizer. Mas agora toda a gente está na campanha. Exatamente. Dentro daquilo que foi falado pelo Nuno, vocês também têm essa possibilidade, porque senão falam-me já dos temas todos, eu daqui a pouco não sei. Não. Boa tarde a todos. Sobre o grande destaque do que está-se a passar em Gondomar, houve três situações, para além daquelas que o Nuno referiu, que foi
que está-se a passar são as trotinetes elétricas, uma medida que está a ser implementada. Eu não sou contra nem a favor, é uma medida que é implementada. Acho que são coisas que acaba por entrar no rol das grandes cidades. Calhar a atitude de ser o lançamento das trotinetes é que pode não ter sido muito bem feita, e se calhar podem existir alguns erros de estratégia, mas é um meio, não é um meio que me dizem que vai ser um meio para servir de trabalho, é mais um meio de diversão, está a ser servido para um meio de diversão e que já está a trazer aí alguns problemas por causa disso, mas acho que aí todos nós somos adultos e nós adultos temos crianças que estão a usar isso, acho que também devemos cuidar disto. Não é o Executivo pôs isso, a cedência disso em condições para o público, se o público vai saber usar ou não, logo se vai ver, mas julgo que houve um bocadinho de pressa demais para implementar uma medida que o povo pode não estar preparado para usar isso. Não critico a medida, critico se calhar a maneira como está a ser implementada. Outra situação que tem sido amplamente discutida e visto que erradamente o Presidente da Câmara também está a atribuir a culpa aos já temos o Ângelo Pinto. Boa tarde, meus senhores. Que é a recolha dos lixos, algo que está a falhar. E ninguém justifica, e já há uns tempos atrás, tanto a CDU como o PSD tentaram pedir satisfações do que é que se passava, e foi dito que estava a ser implementado, estava tudo a correr bem, mas essa semana não tem corrido bem, estas últimas 2 semanas não tem havido, tem muitas reclamações. O Presidente insiste que as pessoas é que estão a pôr o lixo na rua e que não põem no sítio. Pode haver um bocadinho de verdade, mas uma coisa é certa, eu posso resistir 1, 2, 3 dias, 4 dias com o lixo em casa, mas não me dou o direito a estar mais que isso. Eu lixo em minha casa, ponho cá fora, e se estiver cheio, mais cheio fica. Porquê? Porque eu se pago contribuições, eu se pago um direito a ter uma recolha de lixo, e não é, a recolha de lixo nem sequer está a ser feita uma vez por semana, como em muitos casos, algo que está mal. E não há justificação nenhuma. Eu não estou a dizer que obviamente o Executivo não tem culpa pela não recolha, mas o Executivo devia dar a cara. E as pessoas ficam um bocado cansadas disso. Porque é que está a dar a cara para as bicicletas e para as trotinetes e para os concertos e para as festas e não dá a cara nestes problemas? Só dá a responsabilizar os municípios de colocarem o lixo na rua. Eu continuo a achar. Há muita falta de vergonha, as pessoas sabem que há monos que podem ser recolhidos, mas nós estamos a falar de lixos domésticos. Há uma mistura de monos e com lixos domésticos. Os monos, efetivamente, existe uma má educação das pessoas porque colocam e têm um serviço gratuito que podia recolher. É verdade, e isso tem toda a razão. Os lixos domésticos, há um serviço que está contratado, que não é barato, e que nós pagamos todos e que não está a ser cumprido. Passa-se dias e dias e não há uma justificação. E acho que o Executivo devia ter tido esse cuidado e justificar, pelo menos para se responsabilizar e responsabilizar alguém. E ninguém aparece. Se é a culpa se é da Rede Ambiente, se é da Câmara, que se não paga, ou paga demais, já pagou demais e não está a ser, se estão com problemas financeiros da Rede Ambiente, se é a falta de gasóleo nos caminhões, não sei, que digam alguma coisa. Acho que devia haver uma justificação. E claro, que depois começam a acumular. Outra situação, positiva é estão a mexer no areal da Praia da Lomba. A única praia que vai ser reconhecida, depois de termos várias praias fluviais, é a única praia que vai ser assumida pela Câmara, que vai haver praia fluvial. As outras vão estar, não digo que estão encerradas porque elas estão abertas, não é? Mas pelo menos não vão ter o cuidado e vão estar interditas a banho por causa da qualidade. Denota um falhanço de uma área que até serviu de bandeira até de campanha eleitoral e falhou, e neste momento, e não é com a justificação que foi dado pelo Executivo que Gaia não tem nenhuma, não. Isso não é justificativo, não é por Gaia não tem nenhuma, nós não vamos ter nenhuma. Nós temos condições, nós também não temos praias marítimas, e eles têm, pronto. E não é por causa disso que nós vamos andar atrás de praias marítimas, como também não podemos. Por isso nós devíamos investir no turismo principal que serviu. Afeta outros, se calhar pode ser isso que não, nós vimos ter para as nossas praias em condições que nós trabalhamos para isso. E eu era um utilizador dessas praias e gostava, e acho que era uma boa oportunidade para conhecer e enriquecer o nosso concelho tanto do turismo. Agora está-se a virar para o Ivesaria, esqueçam-se do outro turismo. Porque o turismo pé descalço também conta muito. E eram praias muito frequentadas por muitas pessoas. Quanto à política nacional, discordo completamente quando o Nuno diz que foi uma derrota
da direita e não da esquerda. Não percebo porquê, porque a CDU e o Bloco de Esquerda apresentaram propostas que também foram reprovadas pela direita, e foram... Sabemos que é uma coisa, as propostas tanto da direita como da esquerda foram reprovadas pelo PS. O PS manteve a sua imagem de dizer que não queria. Porque não estamos a falar de 9 anos e 4 meses e 2 dias, estamos a falar de 6 anos e 9 meses, basicamente, porque os 2 anos e os 9 meses já estavam a ser contemplados. Não, já estamos a falar dos 9 anos. No todo, no âmbito, mas só estamos a falar da diferença. Mas aqui quem votou contra ambas as propostas foi o PS. Porque quem também perdeu foi a CDU, perdeu porque foi derrotada a proposta. Mas também que não percebo que o Mário Nogueira, sendo uma pessoa reconhecida da esquerda, porque é que pediu para votarem a favor da proposta da direita? É porque a proposta da direita era em condições e tinha alguns meios. Mas isso é política nacional que já foi debatida. Não, julgo. Beba água que eu não sei como é que também estão a alimentar um governo. É preciso alguma coerência de discurso, não é? Mas nós perdemos, toda a gente perdeu. Nem que seja 5%. Não, eu não estou, eu julgo que estou a ter. Diga-me onde é que eu menti. A CDU perdeu? Eu já falo. Ou foi derrotada a proposta? Eu já falo. Pronto. Quanto às campanhas europeias, obviamente tem-se notado uma boa exposição de algumas. Eu tenho gostado de ver algumas bem conotadas dos sabores, mesmo de alguns partidos pequenos. Concordo perfeitamente também com aquela situação que o Nuno falou da exposição do Pedro Santana Lopes. Acho que não precisava, mas tentaram, se calhar, coisas, sujeições da campanha, que anda sempre uma câmara atrás, e falou-se demais. Depois aquela questão de não ter seguro, Se com morte no homem é notícia. É verdade. O acidente de Santana Lopes não pode ser notícia. Pois, pode ser. Não, mas é assim. Mas concordo perfeitamente que aqui a questão. Eu hoje estou a ver que também tenho a esquerda contra mim, mas pronto. Só hoje é que estás a perceber isso. Não, às vezes nós temos trabalhado bem aqui em Gondomar contra o Executivo. E temos falado muito. Agora, o que eu acho da campanha, tenho visto uma boa campanha, o que não tenho visto é uma boa campanha do PS, e quanto ao diabo ter aparecido, que é o diabo, o Pedro Passos Coelho, ao menos esse aparece. Os outros não estão seguros de aparecerem. Os antigos líderes do PS, se calhar não favorecem. Acha que tem havido boa campanha, né? Do PSD só? Não, tem havido boa campanha. Tem-se discutido. Tem havido apresentação de propostas. As pessoas é que depois aproveitam na altura das campanhas, e relembro, por exemplo, o caso do Rui Rio, que ele até era para vir cá. Quando foi a questão dos professores, ele parou a campanha e disse que não ia aparecer, porque se aparecesse nas campanhas as pessoas só iam querer falar da questão dos professores. E ele não apareceu em campanha destes dias. Teve o fim de semana que ele não apareceu. Abdicou porque disse, se aparecer só vão querer falar sobre isso. E acho que foi um direito dele. Agora, quando a campanha acontece de um partido em que é o primeiro-ministro que aparece e anda com a bandeirinha de PS, até parece que ele é o candidato, algo não está seguro. Sim, senhor. Pedro Dias. Agora vou levar eu vou aproveitar para ver água. Para o microfone mais um pouco perto de si, senão fica afastado demasiado. Bom, dentro deste critério que foi seguido, Gondomar, a análise ao desfecho final do tempo de serviço. Critérios aqui. Você já permitiu uma salada de fruta de todo tamanho e quer-me agora condicionar. Não sei onde é que. Eu disse bem, mas o condicionamento é sempre. Você também vai sair. Exatamente. Sim. Você também vai sair. Vamos lá então. Bem, antes de mais, boa tarde a todos, aos que estão aqui e aos que estão lá em casa. Eu queria começar por Gondomar dizendo assim. Eu creio que a Câmara teve uma boa ideia ao chamar às últimas iniciativas a quinzena da economia. Portanto, acho que, do ponto de vista, digamos, do marketing, é adequado. Agora, o problema para mim, na minha opinião, é que uma quinzena da economia que projetasse de algum modo o tecido económico e empresarial do Conselho necessitava de uma outra
planificação que não aquela que foi realizada, e eu explico porque é que tenho esta opinião. Primeiro, porque me pareceu, daquilo que eu, enfim, pude verificar e avaliar, que esta iniciativa da Câmara, as duas feiras, por um lado a Expo Gondomar e por outro lado a Agroindústria, não tiveram o impacto que já tiveram noutras ocasiões no que respeita à comunicação social. Esse é o primeiro aspecto. E todos nós sabemos que, para o Conselho progredir do ponto de vista social e económico, é preciso que tenha projeção nacional, logo os órgãos de comunicação social, quaisquer que eles sejam, portanto, têm alguma relevância relativamente a esse desidrato. Depois, e estou a falar até por algumas conversas que tive com alguns empresários do ramo da ourivesaria, esta colagem da ourivesaria à Expo Gondomar, portanto, num espaço tão curto, acaba por desincentivar os empresários a participarem numa ou noutra. Porquê? Porque todos nós sabemos que a própria Expo Gondomar tem expositores de ourivesaria e de algum modo isso depois condiciona a participação deles na ouriindústria. Por outro lado, também me disseram que gostavam mais, portanto, esta questão para além da diferenciação mais alargada, portanto, entre uma feira e outra, gostava mais da programação diária da ouriindústria realizada em anos anteriores, em que começava à quinta-feira e terminava ao domingo. Portanto, acham que este modelo de terminar à terça-feira, começar ao sábado e terminar à terça-feira, que enfim, não é tão incentivador da participação, pelo menos dos empresários com quem eu falei nesse certame. E, portanto, creio que se a Câmara estiver atenta e procurar, portanto, também não só, enfim, ver estas feiras como eventos recreativos, não é? Mas mais virados, efetivamente, para a economia, portanto, se for ao encontro de algumas opiniões dos empresários, poderá ter que alterar alguma coisa no sentido de melhorar. Um outro aspecto que eu queria abordar também no Conselho é a questão das trotinetes. Para fazer aqui um bocadinho o papel de Zandinga. Um destes dias nós vamos ter em Gondomar um novo slogan, que é o seguinte: já que não pode andar de metro, ande de trotinete. Porque, não, estou a falar no Conselho, sede, como você sabe, eu não interrompi, estive muito sereno a ouvi-lo, portanto, tenha calma, não se enerve, que, enfim, o nervosismo pode criar problemas de saúde e eu não quero. De facto, está-se a empolar uma coisa que, pronto, começa a ser cada vez mais importante nos grandes centros urbanos como meio de deslocação, mas que, relativamente ao Conselho de Gondomar, eu diria que é um bocadinho excessivo, não é? E daí eu compreender quem diz que se trata mais de uma situação de entretenimento propriamente de uma situação ou de uma solução para a mobilidade dos gondomanenses. Até porque, sejamos francos, não temos passeios nem arruamentos, não é, com as condições adequadas para tal meio de deslocação. Na minha opinião. Queria contestar aqui uma afirmação do Rui relativamente a esta questão da recolha de lixo, que começa a ser recorrente. Dizia ele que a Câmara se devia de interessar pelo assunto, que devia ter interesse. Eu acho que não é uma questão de interesse. Tanto quanto eu sei, as concessões de serviços públicos têm uma entidade fiscalizadora da própria execução da concessão. Sim.
E essa entidade fiscalizadora é a concedente. No caso, a Câmara Municipal de Gondomar. Portanto, a Câmara Municipal de Gondomar tem a obrigação de obrigar a empresa a cumprir o contrato que celebrou com a Câmara. Mas para isso... No sentido de realizar o serviço que foi contratualizado. Exato. E esse serviço não estipulava que na freguesia tal ou na rua tal a empresa tinha que recolher X toneladas de lixo. Não, dizia que tinha que recolher o lixo. Ponto final. Não é? E, portanto, se não tem meios, ou se os meios custam mais do que aquilo que recebe da Câmara, que tivesse feito contas em condições quando se propôs, ou quando concorreu ao concurso para a concessão do serviço. Pronto. E, portanto, eu nunca entendi, continuo a entender esta posição, sem entender esta posição da Câmara, de se lavar as mãos com Pilatos e dizer aos munícipes que reclamem, que mandem mails a reclamar, exato, quando a Câmara deve tem que fazer mostrar primeiro interesse. O seu dever e impor à empresa a realização de serviço. Se a empresa não tem condições, que denuncie o contrato, não é? Que entregue o serviço à Câmara Municipal e que desista de fazer o mesmo. Para terminar sobre o Gondomar, queria repescar aqui uma coisa do nosso último encontro aqui no Sem Rede, trazido aqui pelo Rui, e que tem a ver com a classificação municipal de um estudo sobre, portanto, o desempenho dos municípios, o chamado rating municipal português. Eu, por acaso, chamou-me a atenção porque ele dizia que era da Ordem dos Economistas. Sim, e eu não tinha assim essa percepção. Pensei que era um estudo que sai anualmente o último foi em 2017. Da Ordem dos Contabilistas Certificados. E tanto quanto pude perceber, este estudo é um estudo, portanto, é uma investigação académica que foi desenvolvida por um senhor chamado Paulo Caldas, um ex-autarca. Portanto, penso eu que terá, enfim, alguma proximidade à realidade cujo estudo coordenou. E, enfim, não me surpreendeu muito, mas notei que o Conselho de Gondomar, estando bem posicionado do ponto de vista da governança, está em 38º lugar, aparecem é o 211 no que respeita ao desenvolvimento económico e social, né? E eu creio que isto diz muito da realidade do nosso Conselho e daquilo que é preciso fazer, efetivamente, para que esta situação seja ultrapassada. O Rui tinha falado na posição global do município, que era o 117, né? Certo, em 308, estamos a falar do universo dos 308 municípios, mas esta coisa de, em 308 municípios, a maior parte dos quais é do interior, com pouca população, com problemas de certificação, problemas económicos graves. Nós aparecermos, o Conselho de Gondomar aparecer em 211 no que respeita ao desenvolvimento económico e social. Enfim, para mim não me surpreendeu, porque eu estou sempre a falar nisto, mas acho que é um aspecto relevante. Quero que eu fale dos professores, não é? Rapidamente, parece. Muito rapidamente. Olha, eu sobre os professores quero dizer 3 coisas. Primeiro, quem perdeu? Os professores. Infelizmente, os professores, porque ao contrário daquilo que a lei determina, que é contar o tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, viram-lhes roubados 6 anos, quase 7 anos, portanto, em tempo de serviço. Portanto, os perdedores, efetivamente, foram os professores, e esses são os que sentem mais. Porque eles são os que sentem mais porque é na carteira que o sentem. Os outros pode ser em várias coisas que sentem se perderam ou ganharam. Estes foi na carteira, é na carteira que vão sentir essa perda. Os ganhadores, para mim só há um ganhador. É a hipocrisia política, quer do Partido Socialista, quer do PSD e do CDS. O Partido Socialista, porque votou
botou um documento na Assembleia da República, né, que reconhecia esse tempo de serviço. Recomendava. É uma moção de recomendação. Diz mesmo lá, recomendação. Pronto, mas se eu recomendo alguma coisa, é porque estou de acordo com essa alguma coisa, senão não recomendo. Se o Partido Socialista votou a recomendação no sentido de ser reposto todo o tempo de serviço, é porque reconhecia aos professores esse tempo de serviço, digo eu, a menos que a lógica seja uma completa mas o batata. Partido Socialista reconhece, não vamos o PS hipocrisia, e lá estava a ser interromper-me quando eu não interrompi, hipocrisia do Partido Socialista porque reconheceu e depois desreconheceu, hipocrisia do PSD e do CDS porque sempre estiveram contra a reposição do tempo de serviço dos professores e por mero oportunismo eleitoral tentaram dar a volta à situação, depois metendo a areia na engrenagem com a questão da garantia das condições da economia para devolver esse tempo de serviço. Em todo o caso, portanto, acho que estiveram muito mal nesse aspecto. Quanto ao PCP e ao Bloco e aos Verdes, eu acho que foram iguais a si próprios, quer dizer, nem perderam nem ganharam, mantiveram a coerência, porque sempre sempre tiveram esse objetivo de reposição do tempo de serviço aos professores. Ângelo, a tua vez, de Gondomar até aos professores. Espero que tenhamos tempo de discutir o jogo Gerardo. Eu não sei a que horas vocês começaram e quanto tempo temos. Não, estamos à tua espera, um quarto de hora. Tem 5 minutos. Mas estão com 41 minutos aqui, segundo o meu relógio. Bom, não sei quanto tempo temos. Então logo a matar. Queria começar. Olha, o meu tempo que eu gastei você pode avaliá-lo, portanto. Não sei, mas foi mais ou menos igual. Estava a perceber, porque vocês falaram todos muito. Queria começar por dizer que é raro concordar, mas concordo com o que Pimenta Dias disse em relação aos professores. Os professores de facto foram os prejudicados. É para não ser e foram os prejudicados porque é preciso lembrar que foi o Partido Socialista e o engenheiro Sócrates que roubou este tempo de serviço aos professores originalmente, que nem foi a Troika, nem foi o PSD, nem foi o CDS, foi o engenheiro Sócrates. E que é preciso lembrar que o PSD e o CDS estavam de acordo com a reposição do tempo, e não do dinheiro, mas do tempo, e que o Partido Socialista não viabilizou essa situação. E, portanto, é uma profunda hipocrisia por parte do Partido Socialista vir agora dizer que votaram de acordo com as circunstâncias do país. Ainda por cima, quando há uma recomendação, vamos chamar-lhe recomendação, que o Partido Socialista votou favoravelmente no sentido da reposição. Portanto, quem está... O CDS votou contra. Não vais interromper, não é? Quem está... Toma nota e depois responde. Já tomei, já está dada a nota. Como em relação aos professores, não, o CDS mudou numa semana, o PS muda sempre que o vento muda também. Portanto, em relação aos professores, eu acho que é de justiça a reposição do tempo de serviço, como é de justiça a reposição do tempo de serviço às outras profissões que foram prejudicadas pelo PEC 3, e, portanto, eu acho que isso deveria ser feito. Foi pena que não se tenha conseguido encontrar um consenso entre os partidos que têm representação parlamentar suficientemente abrangente para se conseguir fazê-lo, e que continuamos com esta solução dos 2 anos e qualquer coisa. Mas é vida. Em relação à questão de Gondomar, eu também acho que a Expo Gondomar e a Ouro Indústria, acho que faz sentido decorrerem numa semana, em 2 semanas, desculpem, seguidas. Acho que o modelo tem que ser melhorado, mas acho que é um bom passo num caminho que me parece que é importante, da consolidação da economia local e da demonstração da economia local, e penso que isso é um fator positivo. As trotinetes também já tive a ocasião de ver algumas
alguns relatórios e reportes de situações, até algumas engraçadas, que ocorreram por causa das trotinetes. E eu sinceramente acho que é um problema de evolução do mundo, ou seja, nós temos que nos conseguir adaptar à evolução do mundo. Se o mundo evolui para trotinetes elétricas, penso que Gondomar faz bem em acompanhar essa evolução. Agora, penso também que é preciso reforçar as medidas de segurança e reforçar a forma como as situações são implementadas. Agora, eu sou um adepto, apesar de ser politicamente conservador, eu sou um adepto da inovação e do desenvolvimento e, portanto, acho que tudo aquilo que traz desenvolvimento para a sociedade em que nós estamos deverá ser, de algum modo, acarinhado e, portanto, acho que é uma coisa que deveremos procurar aprofundar do ponto de vista da maturidade para termos melhor solução. Queria falar aqui do Sr. Berardo. Não, espera, isso fala das europeias. Vai ser um assunto. Vai ser um assunto específico. Sim. Sobre as europeias, quer dizer, acho curioso o Berardo ser mais importante do que as europeias. Mas... Não, por isso mesmo fala das europeias. Exatamente. Não, agora depois. Não, se o Berardo tem um espaço próprio. Não é o Berardo, programa... é a figura de si próprio. Bom, ele não esteve cá de início, não percebeu isso. Pois, sobre exatamente. as europeias, eu penso Falta que material. está a ser uma campanha, como é que eu posso dizer isto sem parecer mal, explicativa por ela própria. Ou seja, o que nós temos é o Governo da Nação a fazer campanha por um partido político. Temos o Sr. Primeiro-Ministro presente em 6 dias de 8 da campanha até ontem. Ontem não sei se ele esteve ou não. Esteve a festejar o Benfica. Pois é, Benfica. Mas a verdade é que o que nós temos é uma situação, em termos de relacionamento com o Estado e a forma como o Partido Socialista aproveita o Estado para cavalgar as situações, é uma coisa verdadeiramente inacreditável e que é extraordinariamente visível. Não, desculpa, vai ver a campanha de 2014. Vão ver a campanha de 2014. Vão ver quantas vezes o Passos Coelho e o Paulo Portas é que foram ações de campanha. E comparem. Mas não foram a nenhuma. Não é? Foram poucas, o fim de semana, um domingo e tal. Agora, não tem nada a ver com 6 em 8. Parece aquelas coisas do não tem nada a penalti. ver É com 6 em 8. quantidade. Ainda bem, eu como português fico contente que o Primeiro-Ministro anda ocupado em eleições. Porque enquanto anda ocupado em eleições, não anda a estragar nada. Portanto, eu fico contente. Agora é verdade que é um abuso do Estado, é o que nós temos aqui, é um abuso do Estado. Então o Sr. Primeiro-Ministro vai fazer campanha para os Açores de Falcon. Andam a brincar, com certeza absoluta. Não a brincar. Costa avança com toda a confiança. É evidente que os tempos da Troika já não estão cá e nós agora podemos meter gasolina nos Falcon. Podemos meter gasolina nos Falcon. Mas é que o helicóptero, o homem anda meia hora de helicóptero, o homem anda meia hora de helicóptero e a comunicação social toda cai em cima que o homem anda de helicóptero e que não pode, e não sei o que, como outro coitado que foi resgatado o carro de helicóptero, é uma festa que não podia, porque não sei o quê. Não, a comunicação social diz. Muita gente que a comunicação social diz. A comunicação social reage ao helicóptero do Rangel. O que a comunicação social séria disse é que ele teve direito a helicóptero muito bem. Outros, nas mesmas circunstâncias, não tiveram direito a helicóptero, tiveram que esperar pelo muito mal. Atenção, mas isso é procedimento normal. Eu conheço vários casos de acidentes, principalmente no interior, em que os meios de comunicação são mais difíceis. Conheço vários casos em que o helicóptero foi lá e não era ninguém conheço vários casos, quer com o governo anterior, quer com este governo. Do governo, a máquina de proteção civil, apesar de muitas questões, funciona. Não sei se já pagaram a conta do Ciresp ou não tenho essa percepção, mas se já pagaram a conta do Ciresp, também deverá concordar não é isso que é mais importante. O mais importante é ter a máquina a funcionar quando as pessoas precisam. Não há dúvidas, e portanto é isso que é preciso tratar. Agora, também é verdade que os casos que nós tivemos nos últimos anos não são muito favoráveis, não é? Pronto, e temos os casos dos incêndios em particular. A zona que o Paulo Rangel estava a sobrevoar é uma zona
demonstrativa da situação. O desbaste é brutal e eu acho que se alguém que não tenha lá passado não compreende o que é absolutamente brutal. E, portanto, nós fomos incapazes de reagir, a verdade é essa. Aliás, voltando à campanha E as europeia, soluções para a brutalidade é ver as árvores queimadas passear de de helicóptero. É passear de Pimenta Dias, se passear de helicóptero com uma câmara de televisão atrás, mostra às pessoas o que ali está. Mas as pessoas não sabem o que é que ali está já. Se calhar há não tanto sabem. tempo. Não sei se sabem. Não sei preciso se ir ao sabem. terreno, ir ao Não sei terreno. se sabem. Mas, assim, eu não estou a defender o Paulo Rangel. Eu, pessoalmente, em campanha eleitoral, eu não entraria para um helicóptero para ver uma zona... eu não faria. Pronto, está feito juízo de valor. Pronto. Era aí que a gente queria chegar. É aí. Quantas vezes o Paulo Rangel não terá passado de avião e de helicóptero por aquela negritude toda? Fora da campanha eleitoral. Fora da campanha eleitoral. Independentemente disso, Mas então vamos criticar todas as ações de campanha. Compreendo. Andarem que de metro, de faça- autocarro, de faça barco. sentido mostrar Então, às pronto. pessoas a situação. Exatamente. Não vejo isso como um problema. A próxima campanha Agora, autárquica quero andar de helicóptero. Sem sim, ações de campanha. E podes andar. Pronto, eu quero andar. Desde que quero seja andar. no teu plano Quero e andar, no então de orçamento, não há helicóptero. problema. Bom, Exatamente. voltando Eu acho que isso- às europeias. Há coisas que não têm sentido, ó, desculpa o que te digo. Acho que as E europeias... andar de metro, quando nunca puseram lá o. Acho que, Já as ia dizer europeias estão a ser, portanto, utilizadas principalmente pelo governo como se fosse aqui uma preliminar, não é? As informações e as sondagens que existem são muito dúbias, algumas apontam para valores extraordinariamente estranhos, outras estão mais próximas daquilo que eu acredito que venha a ser a realidade. No caso do CDS em particular, nós estamos muito otimistas porque quando as sondagens nos dão 8%, em 2009 dava-nos 3% e nós tivemos 8%, portanto, se nos dão agora 8%, provavelmente iremos ter 16% e, portanto, estamos... Vão ganhar as eleições. muito- Vão ganhar as eleições. Não é impossível. Só não ganha quem não concorre, não é? Só não ganha quem não concorre. Claro. Portanto, é verdade que penso que a comunicação que o CDS está a fazer neste momento é muito mais eficaz do que a que fez no final da pré-campanha e, portanto, acho que, nomeadamente o problema dos professores, e eu aqui também concordo com a nossa líder, acho que do ponto de vista da comunicação não foi de facto bem gerido. Acho que isso já está ultrapassado. Acho também que vamos começar nas europeias uma mudança que o país absolutamente precisa para chegarmos às legislativas e ter uma maioria clara do centro-direita que possa governar finalmente este país e que possa pôr este país no caminho certo que ele bem precisa. Vê, campanha de um lado e do outro, toda a gente faz campanha. Mas não é campanha. Não é? A campanha, queres que Desculpa faça lá, campanha? Eu desculpa também lá, sei mas eu, fazer. eu ainda não fiz campanha, porque nem sequer falei das europeias, eu. portanto, veja lá. Não, há aqui queixas de alimentos. Quando alguém fala de campanha... Uma eles queixa, falam uma de boca, campanha não uma legislativa. queixa, uma boca, não Não, uma não, queixa. não, isto a direita pode falar de tudo, mas há uma coisa, não é não é campanha. campanha, Eu outros falo e estou a fazer campanha. Mas eu não venho cá para discutir futebol, venho cá para discutir política. Exatamente, Mas eu Força. não vejo isso mal. Eu não acho nada mal tu tens mas- a tua mas opinião ali o sobre nosso tudo. colega- Mas uma- Não ouvi essa parte. peço É uma desculpa. boa. Não estou a contar com Parece que é um... Não, heresia. não, não. Mas eu acho que tu não. terás que aceitar que as pessoas que vêm cá a defender naturalmente as suas opiniões tenham que as expressar, não é? Faz sentido. É óbvio, isso. é Claro. óbvio que sim. Agora nós não somos obrigados os óbvio quatro a que sim. concordar em tudo. Aliás, será difícil concordarmos os quatro em alguma coisa, não é? Pronto. Já que estamos em campanha, já que estamos a falar de eleições, vamos começar para fazer mais duas rodadas aqui, a ver se conseguimos. Já que estamos a falar em eleições, a idade para votar devia baixar para os 16, Nuno? A minha opinião, não. Não me Também quero não. alongar sobre isso, mas a minha opinião, não. Eu também acho que Mas, até porque há uma razão simples que é crível é que realmente as abstenções batem mais nos 18 aos 25 anos. Portanto, daqui... que se trabalhe nisso, que se trabalhe. Isso é um não problema. Primeiro, é anticonstitucional. Portanto, começa logo pelo princípio. Não sei que partido é que anda a fazer propostas de lei que são anticonstitucional pode ser anticonstitucionais. constitucional, não é? Quer dizer, logo então, não, desculpa, uma lei que é anticonstitucional não tem hipótese nenhuma de ser passada, Pode seja onde ser- for. pode Não é? ser, não é? Não Isso- pode. Em abono da Desculpa, verdade, para ser- em abono da verdade, esse partido, que é o PAN,
o que propôs foi que houvesse uma revisão constitucional cirúrgica no sentido de permitir... Eu ouvi falar em lei. Não, para fazer uma alteração. no sentido de permitir a solução. Eu ouvi falar em lei. Deixa-me Assim, de qualquer maneira, eu penso que, se posso, penso que 16 anos é de facto ainda uma idade bastante imatura. Não quer dizer que não tenha consciência política, que isso é outra questão, mas penso que há muitos jovens que na minha opinião não faz sentido que tenham já direito de voto. Acho que aos 18 é razoável. Não sei se faria sentido passar para os 21, isso é outra conversa. Eu não estou de acordo com o voto aos 16 anos. Acho que o atual modelo é adequado às atuais circunstâncias, porque senão, vejamos, reconhecer capacidade de voto aos 16 anos implica, do meu ponto de vista também, reconhecer outros direitos aos jovens de 16 anos que neste momento não têm tanto. E do meu ponto de vista e até é uma questão digamos, Coerência. uma questão exatamente de coerência, quer dizer, então um jovem de 16 anos é incapaz, do ponto de vista legal, de realizar determinadas situações, nomeadamente aquelas que envolvem os poderes de soberania, e para votar já é capaz. Portanto, acho que tem que dizer a cara com a careta, não é? Sobre isso eu também tenho a mesma opinião, também acho que não deve ser. Encontrar uma coisa que todos concordamos. Isto bem contraria esta teoria toda da filosofia. Vem para aqui dizer, afinal concordamos numa coisa que é assim. Isto foi logo no minuto a seguir. E acho que nós temos a incentivar os jovens a verem que é importante votar. Foi para isso que foi luta. Foi para isso que aconteceu o 25 de Abril, que as pessoas puderam votar. E as pessoas têm que prever. E também a classe política tem que mudar as suas atitudes, serem honestas, serem credíveis, de maneira que possam incentivar os jovens a votar. Porque as juventudes dos partidos, aos 16 anos, estão implementadas e são uma grande força política em qualquer um dos partidos. Ajudam, colaboram. Temos a juventude comunista que trabalha e luta pelos seus direitos, a juventude socialista, a juventude centrista, a juventude social-democrática, que trabalha muito bem nos seus partidos. E depois, as chefias não sabem implementar os ideais nos jovens. E é aí que nós temos que trabalhar. Para eles votarem aos 18, 19, 20 anos. Bom, meus senhores, temos 15 minutos e eu peço-vos algum poder de síntese. Vou começar agora, se foste o último, agora vai ser o primeiro, para o tema que vamos falar assim, que é o João Bernardo. Eu vi uma data de comentários, aliás, toda a gente sabe que o ridículo desta situação, não vale a pena estar aqui a tecer muitos comentários, mas há um que me despertou e achei piada, aqui, de um comentador que é da nossa praça bem conhecido, que diz: o que nos oferece dizer sobre uma personagem, o grande feito empresarial do comentador foi só estar no lugar certo, no momento certo e no meio de gente certa. Eu acho que são 3 frases fulcrais. O que é que achas a respeito a este caso de João Bernardo e quantos é que haverá mais em Portugal? Isto é um descalabro, aquilo que toda a gente está realmente revoltada com a situação. Sou eu? Certo? Bom, antes de mais, o grau de revolta das pessoas, a mim, causa-me uma surpresa muito grande. Parece que ninguém sabia quem era o Sr. Bernardo. Quer dizer, eu não o conheço, felizmente, mas desde há 20 anos, talvez, até do tempo que ele recebeu a comenda do Sampaio, que já se imaginava, entre aspas, quem era o senhor. Portanto, o senhor é um especulador. Mas também recebeu a comenda do Ramalhianos. O Ramalhianos foi a primeira. Mas a do Ramalhianos, quando ele recebeu a do Ramalhianos, o homem ainda nem estava cá bem, andava lá nas coisas da África do Sul e não sei o quê, tinha criado um banco para o intercâmbio. Quer dizer, a do Ramalhianos eu ainda compreendo que lhe tenham dado. Não compreendo a outra era socialista, você. Pois, exatamente. Não é? Está a ver? Vê como vocês chegaram Não, e agora vai acabar dizendo que os comandos devem ser entregues quase ao final da vida. Claro que. Não, eu as comendas, eu tomo nas tintas para comendas. Eu sou como a Pacheco Pereira. Eu quero lá saber das comendas. Opa, essas comendas não é o grave. Exatamente, não é ele que paga, porque se fosse um cidadão comum normal, não é? De certeza absoluta que não podia ir dizer para uma comissão de inquérito do Parlamento, não é?
quando lhe perguntam, então, mas não é o senhor que nomeia a administração? Ah, sou. Então, mas não é o senhor que manda lá? Ah, sou. Mas então os quadros são seus ou não são? Então vamos lá buscá-los. E ele diz, então, é ir lá buscá-los, não é? Portanto, assim, é evidente que eu acredito que a proteção jurídica que ele tem não será tão eficiente como ele pensa, e acredito que o Estado há de ter uma maneira de ir buscar os quadros. Acho que sim. Agora, a questão é que, além dos quadros, os quadros estão avaliados, segundo a melhor avaliação, em 500 milhões, ele, pelos vistos, deve 1.000 milhões. Portanto, o que quer dizer que faltam aqui 500 milhões. Eu acredito que ele tenha 500 milhões. A valer alguma coisa. Não, a Quinta da Bacalhau vale para aí 2 ou 3, não vale mais. Aquilo não é nada. A valer alguma coisa. Mas 2 ou 3 sempre é melhor, não é? Já está aí uma campanha a dizer para não comprarem vinho dele. Não, mas essa campanha vai resultar. Quando os preços baixar, toda a gente vai comprar. No máximo, não correu muito bem, aquilo vale 10 milhões. Não vale mais. Não é Bom, tá bem, não, assim, a comprar em saldo, não é? E ele comprou em saldo, não te esqueças, em esta pública. Portanto, é assim, eu acho que o que me surpreende mais, sinceramente, é o nível de reação das pessoas. Acho que toda a gente sabia quem era o senhor, e este caso em particular da aquisição do BCP, quer dizer, é evidente que depois do homem comprar o BCP, a primeira coisa que se faz a seguir é nomear o senhor Vara e o amigo para administradores. Quer dizer, há de haver alguma relação causa e efeito, e eu não estou a dizer que ela exista, portanto estou a dizer alegadamente e com aquelas coisas todas jurídicas que é para ninguém me cair em cima com o processo, mas é muita coincidência. Então o homem fica com as ações do BCP compradas com o dinheiro da Caixa Geral de Depósitos, e a seguir uma pessoa que na altura era um eminente amigo do Partido Socialista e do Engenheiro Sócrates em particular, e particularmente até do Engenheiro Sócrates, muito mais do que o Partido Socialista, de certeza absoluta, que o Partido Socialista felizmente tem gente muito boa, não é só gente como o Engenheiro Sócrates. Mas olha que eu acho que se calhar todos os socialistas deviam ter uma lá em casa que era para se lembrarem do que andaram a fazer. Um livro. O livro se calhar já tem, não é? O livro já tem, porque o Engenheiro Sócrates ofereceu um a cada militante. Portanto, o que é que eu acho? Esse logo não percebe nada do Partido Socialista. Deixa eu concluir, senão não saímos desta. Não falaste todos, porque daqui a pouco. Anda lá para Acho que este desplante é muito elevado, e acho que agora virmos agora dizer que não se sabia que o homem que era assim, acho que é uma hipocrisia completa, e portanto acredito que, por um lado, o Estado há de ter maneira de ser ressarcido, pelo menos numa parte das dívidas que o senhor tem para com a Caixa Geral de Depósitos e para com todos os portugueses, porque a verdade é esta, é que quando o senhor fica a dever 500 milhões de euros à Caixa Geral de Depósitos, são 500 milhões de euros que são dos portugueses, que pertencem às pessoas que pagam impostos, e portanto é preciso que tenhamos isso também em conta, e portanto o dele é uma gargalhada, entre aspas, de desprezo para com todos os portugueses, e especialmente de desprezo para com aqueles que o apoiaram e que lhe deram guarida durante o processo de fortuna dele em especulação. Queria dizer também que não sei o que é que quero dizer, se me lembrar volto a pegar o Vivaria, vamos. Não, sobre o João Bernardo, muito simples. E faz lembrar aquela frase do programa de Jorge Soares: só sou eu, cadê os outros? Isso é assim, outros planos. Se calhar o João Bernardo até nem era uma figura de jet set, que daqueles que apareciam em todo o grupo, se calhar já por o seu feitio, que já era um bocadinho esquisito. Mas de qualquer maneira ele usou e abusou, e já nem vou pôr em nome de pessoas porque se calhar era muito notório o que ele fazia. Agora, ele se calhar foi a pessoa mais sincera e mais séria que apareceu lá na guisa, porque ele disse aquilo que toda a gente pensa, os outros que estiveram naquele lugar. Agora, o maior desplante é que o senhor advogado que estava ao lado dele pertenceu a um conselho de administração do Milénio. Isto, e o currículo do advogado é qualquer coisa esquisita. Está bem. Mas é assim, e o homem até queria dizer mais e ele que não deixava. Claro.
Agora, porque se ele tivesse lá sem advogado, se calhar aquilo era um fartote de uma enciclopédia das neiras que saiu. Agora, sobre comenda, sobre... Mas isso era o que eu ia dizer, eu peço desculpa, eu lembrei-me e é importante. O Rui empresta-me um minuto. Eu sobre isso já... Só queria dizer isto. É absolutamente, eu acredito que se o senhor for mesmo apertado, ele vai começar a cantar a história toda. Não é? E esta é uma pessoa que se contar a história toda, nós se calhar vamos conhecer pormenores que vamos achar verdadeiramente... Vamos conhecer o prefácio e o fecho do livro. Está com Não, 30 dias. Quer que eu fale do João Barardo? Sim. Ou Desafiou um bocado. Melhor dizendo, quer que eu fale dos patos bravos deste sim, país? Sim. Por isso é que eu digo que não há só Barardo, não é? Pois é, que é disso mesmo que nos estamos a tratar, é de patos bravos, não é? E infelizmente o João Barardo, felizmente digo eu, quer dizer, é a expressão visível daquilo que são os patos bravos, não é? Do empresariado português. Não é? Ele não é empresário, não diga isso, ele é um especulador, não lhe chama empresário. Desculpe lá. É empresário. Desculpe lá. Não lhe chama empresário. É um pato bravo. Posso concluir, se faz favor? É um pato bravo do empresariado português. Sim. Não é? Que não teve pejo nenhum, não teve qualquer problema em se expor ao país como pato bravo. E ele lá saberá porquê. Porque, evidentemente, pensa que tem e vai continuar a ter as costas salvaguardadas para continuar na fartagem de vilanagem que ele é o expoente visível em Portugal. É o que eu posso dizer sobre ele. Eu abomino aquela prestação, não é? Porque comigo não goza, porque eu nunca tive grandes ilusões acerca dos Joias Berardos deste país. Mas, efetivamente, ele naquela comissão, de facto, demonstrou que despreza os seus companhões de route nesta tramóia toda, que são os políticos que estiveram com ele, e que despreza, portanto, o povo português. Para ele, nós todos somos uma cambada, não é? Que ele acha que pode usar e abusar, que não tem qualquer tipo de problema. É o que eu posso dizer sobre isso. Ora bem, eu quero focar-me já relativamente a essa frase dita das pessoas certas, no momento certo, na hora certa, no local certo, com as pessoas certas. Eu discordo completamente disso. Porque pode ser o local certo, a hora certa, mas são as pessoas erradas. Porque as pessoas certas tinham no mínimo colocado esse senhor de lá para fora, tinham no mínimo dito ao senhor aquilo que ele merecia e merece ouvir, e tinham no mínimo, e aqui são todos os deputados, mandados extrair certidões para que fosse investigado no Ministério Público tudo aquilo que estava ali a ser dito. Porque eu até hoje ainda não ouvi, gostava de ouvir, que todas aquelas declarações que estão gravadas e que foram noticiadas e amplamente noticiadas foram dessas declarações extraídas certidões entregues ao Ministério Público para se avaliar e para se ver realmente a gravidade de tudo isto e o crime que está aqui em colma. Porque nós temos mais João Berardos. Mas os deputados foram surpreendidos com aquilo que ele disse. Diga-se o que se disser, os deputados têm a obrigatoriedade de, perante a gravidade daquilo, mandar extrair certidões, que já aconteceu e acontece regularmente, entregar ao Ministério Público. Aquilo que aconteceu ali é uma... Todas as comissões de inquérito enviam para o Ministério Público os respectivos relatórios. A questão que não coloco assim é uma pergunta que eu lhe faço, mas os deputados ficaram surpreendidos com aquilo que ouviram da boca daquele sacana. Ouça, eu estou-lhe a dizer que deviam e deve ser extraída a certidão de várias coisas que ali foram afirmadas para aquele senhor e ser entregue ao Ministério Público para serem investigadas. Porque depois cai-se no descrédito de todo o sistema. Ou seja, o português, o cidadão que não conhece a maneira de funcionar a Assembleia da República e das comissões parlamentares de inquérito... Mas o problema é da Assembleia da República ou é de quem concedeu os empréstimos?
Posso concluir ou não? Não é? Sem qualquer Mas escrutínio, mas alguém disse que... Mas sem posso qualquer concluir ou não? Mas da posso capacidade concluir ou que ele não? tinha ou não tinha de Posso pagar os concluir impostos. ou não? Vamos lá, vamos. Posso concluir ou não? Vamos É que o português que não sabe o funcionamento destas comissões de inquérito até pensa que isto aqui foi um gozo e que as pessoas vão para lá e impunemente podem sair pelos corredores e a rir e a sorrir e a fazer gargalhadas para as câmaras de televisão. E não podem. Porque os deputados e as comissões de inquérito podem pegar naquilo que está gravado nessas declarações e podem mandar investigar, que é isso que é a obrigatoriedade de todos. O mais sério disto não tem nada a ver com os deputados com a Assembleia da República, isso já se sabe. Tem a ver com as várias facilidades e os facilitismos com que foram dados avultadíssimos empréstimos para fazer especulação, aí sim, na Bolsa. Isso é que é preciso investigar ainda mais aprofundadamente. Felizmente, alguns dos indivíduos que preparicaram já estão presos e a cumprir pena. Mas é preciso ir muito mais além. Nós, em Portugal, temos muito mais pessoas que, como o João Berardo, devem milhares e milhões de euros à banca, nomeadamente à Caixa Geral de Depósitos. É preciso que essas pessoas sejam também metidas em processos, sejam inquiridas e metidas em processos e sejam julgadas. Não podem andar impunemente a passear-se em certos corredores e andar aí porque são pessoas que estão à frente de uma ou outra instituição e que até têm amigos e são impunes perante aquilo que foi o roubo a todos nós, todos os portugueses. Portanto, esta é a minha opinião. E são recebidos no É preciso ter a noção. Com honras, É preciso ter a noção. e honraria. É preciso. Epá, não puxem Pois, por mas mim. há aqui uma coisa, é que eu não estou aqui a defender quem anda aqui a roubar os portugueses. Eu quero é que essas pessoas têm que se sentar, sejam elas de que partido forem, sejam elas de que clube forem, de que religião forem, e sejam elas quem forem, com os amigos que tiverem. Porque quem prevarica e quem rouba, ou pelo menos comete crimes, deve ser julgado e deve ser encarcerado, se for esse o caso. Sim, mas os jogos financeiros que foram... Os jogos financeiros que foram... Do dinheiro que foi roubado autenticamente, porque isto aqui foi uma tramóia que foi feita, tem que haver o ressarcimento ao Estado português. Mas olha, os jogos financeiros desses tempos não tiveram amiguismos e não tiveram... Muitos! Nós assistemos. Não, eu estou a falar nos políticos. Em alguns políticos, em certos políticos. Eu já tenho aqui uma pergunta para cada um. Uma pergunta telegráfica para uma resposta também idêntica. Que razão vocês dariam aos jovens, que razão ou motivo dariam para os jovens ir votar no próximo domingo? Posso dizer uma? Posso dizer uma? Rapidamente, uma a cada um. Leiam a história recente da Grã-Bretanha e do Reino Unido, o Brexit. Não deixem que aconteça convosco o que está a acontecer lá. É que os jovens da vossa idade não foram votar e pensaram que estava tudo resolvido e que não havia Brexit. Os mais velhos, que até eram mais pró-Brexit, foram votar, ganhou a saída do Reino Unido. Está agora um grande problema, principalmente para os mais jovens. Está aí um bom exemplo. Exerçam o vosso poder de voto, votem em quem quiserem, em consciência, mas principalmente não fiquem em casa. Ângelo, um bom motivo. Eu penso que a principal razão para ir votar tem a ver com a importância que a Europa tem de uma forma geral para o nosso país e, portanto, muitas vezes não é valorizada dessa forma, mas a verdade é que tudo aquilo que acontece nos corredores do poder de Bruxelas e de Estrasburgo, e neste caso nós estamos a eleger o Parlamento Europeu, portanto estes votos são para o Parlamento Europeu, de facto influencia a nossa vida, porque são leis que são transcritas para a nossa lei e 70% das leis têm origem em normas europeias, portanto é um valor muito elevado. Temos ainda os fundos europeus, obviamente, que também fazem, de alguma maneira, equilibrar, às vezes, as nossas contas públicas, inclusivamente. E portanto... Não obstante sermos contribuintes líquidos da União Europeia. O que significa que damos mais dinheiro à União Europeia do que recebemos da União Europeia. É positivo. Eu bem sei que o Partido Comunista não gosta disso, mas é positivo.
E, portanto, votar nas eleições europeias é mostrar que temos interesse no nosso futuro e no que vai acontecer daqui para a frente. Eu aqui estou de acordo com o Nuno, acho que é mais importante ir votar, mesmo que seja nos partidos errados, na minha opinião, obviamente, mas acho que é mais importante ir votar do que ficar em casa e por isso vão todos votar, por favor. 50 dias. Olha, eu diria que uma boa razão para os jovens e não jovens votarem é o facto de, se contestam esta União Europeia e se contestam esta política, a melhor maneira de levar essa contestação até ao fim é votar naqueles que também contestam, de facto, esta União Europeia e esta política. Portanto, ficar em casa é passar a bola àqueles que votam por aqueles que ficam em casa e que depois fazem as neiras, quer na União Europeia, quer no país. Bom, todas as E note posições... que eu disse União Europeia, não Europa, porque há uma diferença substancial. Todos os apelos foram válidos. Eu digo só uma, que acho que é o que está mais próximo dos jovens. Todos os jovens anseiam, ou grande parte deles anseiam para um curso universitário. Todos eles gostam de estar inseridos num ensino igualitário e com as mesmas condições como têm nas universidades lá fora, e muitas vezes já se usam até em idades mais novas os programas universitários nos países da União Europeia. É a cenourazinha que o Rui tinha que apontar. Sobre isso, acho que é muito interessante, é a oportunidade que podem ter. Obviamente que aconselho, e isso livre de partidos, aconselho a lerem bem os planos para o jovem de todos os partidos e obviamente tomar uma decisão, mas devem votar. Devem votar. Eu agora aqui peço mais não seja desculpa e pelo licença aqui aos meus colegas de painel. Eu espero que no domingo à noite possamos estar a festejar que há uma gondomarense que entrou diretamente no Parlamento Europeu. Muito bem. Que é a Isabel Santos, mas estavas a referir. Exatamente. Bom, meus senhores, Mas que ela vale mais como eurodeputada do que os outros. Hã? Isto agora é por clubismos. Eu só tenho pena os 7 que estão antes. Já agora, por falar em gondomarenses, eu só queria uma coisa. Não, desculpa lá. No sábado passado houve uma grande reportagem. Conta histórias de gente que esteve nos parlamentos. Pimenta Dias, no sábado passado houve uma grande reportagem sobre o estado da ferrovia do norte de Portugal e falou um baguinense, o Bruno Ferreira. Acho que era interessante verem o estado que a ferrovia chegou, se calhar um bocadinho com as cativações e acompanhamento, mas foi enquanto ferroviário. Exatamente, mas vejam como é que está o estado da ferrovia. Acho que é Manuel muito Queiró teve lá presidente 6 anos. A ferrovia nem sequer passa. Manuel Queiró. Eu não vou ter. Há muito cedo. 6 anos. E o motor. Aconteceram muitas coisas bem piores. Meus senhores, para a semana a mais, foi o segredo de hoje. Espero que tenham gostado. Amândio Couto, Rui Faria, Pimenta Dias, Nuno Coelho, Ângelo Pinto e a Lina Técnica e o Álvaro Almeida. Foi um prazer estar convosco. Até para a semana. Até para a semana.